Vamos chamando aí o pessoal, soltando, liberando aí os aviãozinhos, isso é muito importante. Hoje nós vamos falar um pouco aqui a respeito. Baixa um pouquinho o volume, pastor. Queria já fazer alguma provocação. Queria pensar um pouquinho sobre essa passagem que fala: não se ausentem de Jerusalém, me esperem, ou melhor, mas esperem a promessa do Pai. Não sai de Jerusalém. A gente quer tocar nesse aspecto, porque eu não acredito que pode existir uma só pessoa que de sã consciência não esteja precisando ficar em Jerusalém. E no caso, Jesus disse: vai para Jerusalém, porque Jesus tinha acabado de subir ao Pai. Aí vai a Jerusalém. Eles estavam a alguns quilômetros, poucos quilômetros do templo de Jerusalém. E é por isso que eu digo, quem não se sentiu impaciente esperando uma resposta de Deus? Quantas vezes nosso coração, ele pergunta, ele provoca, ele aperta a gente como se fosse assim: cadê Deus? Que de Deus? Por que está demorando? Que está demorando tanto? É incrível como Leila Jamile, tem tempos que nós estamos assim, achando que Deus não está nos ouvindo. É isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente tem que ver, será que é hora de agir ou de permanecer em silêncio e fé? Quem não já teve essa dúvida? Ajo ou não ajo? Silencio? Entrego a Deus? Tudo isso nessa live. Existe um propósito no tempo de espera. A gente vai comentar essas coisas, principalmente se tratando de cristãos brasileiros, que somos o povo mais ansioso, acelerado do mundo. Vamos fazer o seguinte: tá me ouvindo direito aí, Leila? Dá um ok. Tá me ouvindo direito? Vamos lá. Eu vou passar agora a palavra. Eu vou orar e logo em seguida eu vou passar a palavra para minha esposa, minha mulher, a pastora Andréia. Faz o seguinte: ou ao vivo ou assistindo depois, tire esse tempo, feche os olhos, se concentre, deixe seu coração virar o altar, como a própria música está dizendo aqui de fundo. Vamos permitir, vamos não atrapalhar o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado sobre nós, através e com a autorização de Jesus Cristo. Eu ouço dizer assim: ele vive lá em Jerusalém, lá em Israel. Quando as pessoas chegam no túmulo, está lá uma placa dizendo: ele não está aqui. Isso é muito forte. Enquanto outras religiões, seitas, enfim, tem um homem como representante, um homem como marco de idolatria, nós cristãos temos o maior, o onipotente, onisciente, onipresente, Jesus, Deus, Trino. E ele foi o único até hoje, e não vai ter mais nenhum, que morre e ressuscita. Morre inocente, padece inocente
mas renuncia na glória de Deus. Oremos, Pai, Tu és todo poder e único, Pai. Pai, nós estamos aqui querendo, com o propósito de nos sentirmos deitados no Teu colo, meu Pai. Meu Pai, é como se eu desejasse, eu e a pastora Andréa, nós desejamos estar agora formando uma só família, uma comunidade, porque nós acreditamos que o Senhor padeceu por nós. Pai, quero Te sentir, Pai. Não que o Senhor não me toque, mas muitas vezes as nossas mentes estão tão aceleradas. Os pensamentos estão acelerados, o coração com tantos batimentos em função do mundo, das dores do mundo, em função de tantas coisas nesse mundo, meu Pai. O mundo nos perturba, o mundo nos acelera, o mundo nos angustia, o mundo nos joga num poço vazio, Senhor, um poço de transitoriedade. Tanta coisa solúvel, passageira, rápida, e a gente entrega toda a nossa vida a isso, Senhor, e é por isso que muitos perguntam: cadê Deus? Quem de Deus? Por que Deus não me tira do fundo? Por que Deus não me tira essa angústia, não me tira a ansiedade? Por que Deus não me dá uma certeza? Senhor, que essa live possa responder todas essas perguntas. E em Teu nome, meu Pai, eu Te peço, por todos que estão aqui agora e por todos que vão ter acesso a esse vídeo que ficará gravado na nossa plataforma do YouTube, meu Pai, no nosso canal do YouTube. Ah, meu Pai, aconchega, acolhe, abraça, lança o Teu sopro, o sopro que fez o homem surgir, o sopro que trouxe o vento do Espírito Santo em Pentecostes, o sopro da anunciação de novos tempos. Que Tu nos abençoe. Eu sinto vontade até de dizer, pastor André, nessa hora, que esse sopro possa nos curar. Porque eu não estou prometendo que é uma live de cura, não estou dizendo isso, porque isso é religiosidade. Eu estou dizendo que abra teu coração e peça a tua cura, numa comunhão entre você e Ele, porque Ele é poderoso, Ele é um Deus de promessas. Nós, pastores, não podemos prometer nada, mas Jesus pode sim. Que Tu sejas louvado agora e sempre, meu Pai. Amém. Amém. Olá, amigos e irmãos. Que bom saber que vocês estão aí. Principalmente hoje, que para mim está sendo muito especial, não só porque eu estou voltando às lives, mas porque eu estou do lado aqui da minha mulher, a pastora Andréa, que pela primeira vez, aqui, juntinho. E a ela que eu vou pedir que faça a leitura do nosso texto inicial e depois nós vamos fazer os devidos comentários. Amém. Paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui, como diz a música que a gente estava aqui ouvindo de fundo, sedentos de Ti, Senhor. Venha, ó Deus falar conosco. Não só eu e o pastor Roberto, mas eu creio que todas as pessoas que vão ouvir, que vão participar, estão sedentos da palavra de Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ler Atos 1, versículo 1, que diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos
quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Sendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Amém? Amém, amém. Fantástico. Eu sou suspeito. Hoje pela manhã eu comecei a fazer o estudo de Atos dos Apóstolos. Depois dos 4 evangelhos, o próximo capítulo da Bíblia é Atos dos Apóstolos. Olha o nome, Atos, ação. Quer dizer, como a igreja se comportou, como os discípulos se comportaram, como surge a igreja de Jesus. É um capítulo fantástico. Depois de Atos, nós vamos encontrar as cartas de Paulo, carta dos Romanos, 1 Coríntios, enfim. E eu acredito em atividade. Quando eu digo o desafio é que, na minha opinião, eu até vou querer saber se a pastora Andréa concorda, na minha opinião, quem estuda Atos e as cartas de Paulo nunca mais será o mesmo. Vai ter uma quebra de paradigmas, vai ter um impacto na religiosidade. Religiosidade não leva você para lugar algum a não ser para uma igreja de parede, um templo de parede. Espiritualidade provoca a convivência, a relação, a conexão com Deus. Esta sim salva, esta provoca transformações. E Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo nos tiram daquele padrão que a gente faz coisas para merecer, por merecer. E nós entendemos que não merecemos nada. Tudo é pela graça de Deus. Você concorda, pastor André, sobre isso? Concordo. Falando sobre Atos, né? A gente sabe que quem escreveu foi Lucas, que era médico. E eu já ouvi assim alguns relatos de pessoas que tentando, né, provar que Jesus ele nem nasceu e nem morreu e muito menos ressuscitou. Pessoas foram estudar a Bíblia a fundo para desmentir, para negar isso e que se converteram. Então assim, é o poder, né, da palavra do Senhor, que é a que liberta, que salva, e a fé ela vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então assim, Atos vai trazer para a gente essa história da morte, da ressurreição, de forma clara, onde não vai ter dúvida a respeito disso. Você me fez eu pensar como psicólogo agora. A fé vem de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Um padrão mental, um padrão de mentalidade, é um padrão que se constrói pelo processo repetitivo. Então observe que a palavra de Deus diz assim, que a fé, ela vem, ela se constrói mediante o ouvir. É ouvir uma vez só? Não. É de você estar sempre em contato com a palavra e vai ouvindo, ela vai lhe impactando, porque se ela vier solta, se ela vier sem o Espírito Santo, só são palavras. E ainda tem uma outra questão, que como o autor está presente, quando a gente lê, a gente pode ler aquele mesmo versículo várias vezes. E de várias formas o Senhor vai falar com a gente. Então, aquele mesmo versículo pode falar e lhe trazer à luz algo diferente e a mesma palavra. Perfeito. Mas é porque ele está ali. E ele sabe o que é que nós necessitamos naquele momento. E a palavra dele vai salvar, curar, libertar, trazer tudo o que nós precisamos, o que estamos sedentos. Interessante que o processo da aprendizagem é um processo que lhe tira da zona de conforto, logo coloca você na zona de conflito e depois da zona de conflito na zona de mudança, aprendizado. Observe, de tanto manter a palavra, contato, ouvir a palavra, o que é que acontece?
Você vai sair da zona de conforto, porque a palavra movida pelo Espírito Santo vai lhe impactar, vai levar você para uma zona de conflito. Mas como é? Eu já estou acostumado a fazer isso, como é que eu vou mudar? Tem, por exemplo, existem algumas inabilidades de cristãos que pregam a palavra como se fosse assim: você se converte e vira santo, você se converte, vira santo não, que santo é separado, se converte e vira perfeito. A pessoa se assusta. Na realidade, você tem que vir para o Evangelho, vir para Jesus, vir para Cristo. Tem que vir como você está, para se transformar no que Ele deseja. E aí você vai ter uma série de confrontos, vão existir conflitos. E esses conflitos, quando deixam de ser conflitos, você passou a se tornar uma pessoa diferente. Aí houve mudança. Se houve mudança, houve aprendizado. Então, de tanto manter contato, não é lavagem cerebral, de tanto manter contato, o Espírito Santo vem e lhe transforma. Como me transforma? Ele me desafia. Olha, é tão interessante isso. Vou fazer uma live um dia desses só sobre isso. Deixa eu falar só uma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam assim, que quando se converte, que se rendem a Cristo, né, que é o Salvador, é o nosso Deus. Consumador, Redentor. Tudo. Ele é tudo. Mas as pessoas pensam que quando se convertem, aí pronto, que não vai ter mais problema, que a vida vai ser uma maravilha. Não. Deus não nos prometeu isso. Ele nos prometeu que Ele vai nos levar a chegar ao outro lado, na outra margem. Mas nessa travessia, a gente vai ter, sim, somos humanos, estamos vivendo no mundo, não somos desse mundo, mas estamos vivendo aqui. Então, nós vamos passar. Para atravessar o rio, vamos ter problemas. O que Ele nos garante é que Ele não nos deixa só. Ele vai atravessar com a gente. Então, se a própria palavra diz, se você passar pelas águas, ela não vai submergir, você não vai ser submergido. Se passar pelo fogo, ele não vai te queimar. E você vai chegar do outro lado, se assim você perseverar, você buscar o Senhor de todo o seu coração, e estiver firme na rocha e na palavra, e aí sim, você vai chegar lá. Pastor André, uma vez uma pessoa me fez uma pergunta que tem a ver com o que você acabou de falar agora, que você deu um brilho nisso aí. A pessoa me perguntou assim: quer dizer que quando a gente levanta a mão, que não é a mão, é a mão em espírito e verdade, consciência, quando você levanta a mão para Cristo, sua vida não vai ser maravilha? Olha só, não quer dizer que sua vida vai virar uma desgraça, um caos. Quer dizer que nós vamos ser testados. Mas não, olha só, não é Deus que testa não, gente. Testados para sermos aprovados. O mundo vai vir de encontro. Olha, quando a gente aceita Cristo, a gente vai de encontro à onda. A onda, a moda, a cultura. Quando você aceita Jesus, você fala: epa, não. Eu quero fazer com o outro, eu quero tentar fazer com o outro aquilo que eu desejo que o outro faça comigo. Aí quer dizer, o mundo diz assim: bateu, levou. Cristo diz não, dá outra face. O mundo diz, a lei do Gerson, a lei brasileira, a lei do jeitinho brasileiro. O Evangelho fala: jeitinho brasileiro não, tem que ser jeitinho cristão. Jeitinho cristão, perdão, honestidade, honra, princípio, valor. É por isso que quando você diz: Cristo, me ensina a me tornar uma cópia, me ensina a eu te seguir, me ensina a eu vencer o homem velho, aí se prepare, que você vai ser perseguido, sim, vai ser perseguido por todas essas ondas. É nesse sentido que nós estamos falando. Concorda, pastor André? Concordo, sim. Eu quero ler de novo o verso 4. Estando com eles, quem estava com eles? Cristo. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Se determinou que não se ausentassem de Jerusalém, é porque ele conhecia o coração e a cabeça e a disciplina dos discípulos,
dos apóstolos e sabia que era possível que eles se afastassem sim, porque ele sabia que quando subisse, fosse ascendesse a Deus, ele iria provocar, ia produzir o quê? Uma perturbação nos discípulos. Quantos anos? 3 anos acordando e dormindo com Cristo. Intensivão, NBA. E aí Jesus falou, eu estou indo embora depois de 3 anos, que olha a coisa, 3 anos são 3 anos de paixão que vira amor, 2 anos de paixão, 1 ano de amor. Tanto que a gente fala assim, nosso primeiro grande amor é Cristo. Então como ele sabia que na hora que eu for embora, esse povo vai ficar perturbado, e esse povo vai sair andando aí sabe lá para onde, aí o que é que ele faz? Determina que fossem para Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ó, vai, se prepara e é na espera. É isso que às vezes, como nós somos o povo mais ansioso do mundo, a gente já quer receber para depois orar pedindo. Se a gente pudesse, a gente recebia para depois orar pedindo. Não é como eu quero. Não é como meu filho quer. Eu, quando estou no papel de pai, você, pastor André, quando está no papel de mãe, a gente, nós seres humanos, às vezes a gente fraqueja, comete enganos. Mas tem muitas vezes que a gente fala assim, não é no teu tempo, filho. Você não está no tempo. Você não está maduro. E aí, ó, para receber a promessa, eu te prometo que se você andar direitinho, estudar, fizer suas obrigações, no final do ano, quando você passar, eu vou te dar aquela viagem, eu vou te dar a bicicleta, eu vou te dar o videogame, com os nomes materiais nem assim, Cristo, Deus estabelece tempos de colheita. Tudo é processual. Tudo é processual. Que disse ele, de mim ouvistes. Olha só. Tem um documento aí sendo representado. Vai para Jerusalém e espera no templo de Jerusalém, no templo, não é no mundo de Jerusalém, no templo. Lembre que eles foram orar orar e meditar e jejuar 40 dias, que a promessa vai se manifestar. Que promessa? Ele diz ali que é para a gente esperar, para o povo esperar pelo poder. E esperar pelo poder é esperar pelo revestimento. Porque muita gente, às vezes, trazendo para os dias de hoje, para nós, muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E a gente não perguntou a Deus se era desse jeito. A gente não apresentou ao Senhor a nossa ideia, o nosso planejamento. E a gente vai de qualquer jeito. Então ali ele disse, vai e espera em Jerusalém. Mas espera o quê? Espera pelo poder, espera pelo revestimento, para depois que você receber poder e revestimento, você poder fazer o quê? Sair e pregar a palavra, ide pelo mundo e anunciar o evangelho. No caso deles, que eles eram apóstolos e que eles tinham uma missão. Agora eu lhe pergunto, qual a sua? Cristo está dizendo para você agora, não que eu seja Cristo, eu represento, como sacerdote, nós representamos Ele. Qual é a promessa para você? Pode ser que você nem saiba. Pode ser que você não tenha ainda não estabelecido o seu princípio, seu roteiro de vida. Então eu vou dizer assim, que Cristo está lhe dizendo, vai para o templo interno, a sua Jerusalém é interna, em espírito e verdade, sendo verdadeiro, tendo consciência. Tira um tempo para pensar, tira um tempo para meditar na tua vida, pensa, não fica com medo não pode ser pior do que está. Não fica pior do que está quando a gente busca Cristo. Não fica. Eu lhe prometo, como sacerdote, eu lhe prometo pensar, refletir para mudar, para melhorar. Não fica pior
alto que está quando se tem Cristo. Até porque eu estou falando de salvação. Eu não estou falando de dias melhores apenas no mundo. A gente pode ter dias melhores no mundo, mas eu estou me referindo à salvação, estado de consciência, estado espiritual. Então vai para o templo interno, medita, revê como é que está a tua vida, lembra das propostas de Cristo, veja o que é que você já pode introduzir na tua vida, porque eu vou lhe dizer uma coisa para você que eu não sei se você sabe, eu acho que eu posso dizer sim. Nós, sacerdotes, espiritualistas, religiosos, né, a pessoa pensa assim, tem uma missão. Eu ia falar sobre Mas quem disse isso? Fala sobre isso, fale. cada um tem uma missão. Todo E mundo. Deus tem uma obra na minha vida e na sua vida, na vida do pastor Roberto, isso é certo. Sim. Só que o que é diferente ao meu ver? Como é que eu vejo isso? Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, fica uma coisa no plano humano, natural. Mas quando a gente se rende ao Senhor, que a gente busca Ele de todo o coração e a gente lê, se alimenta da palavra de Deus, aí sim a gente vai poder vivenciar e viver o projeto dele, que são coisas sobrenaturais. Aí a gente não tem coisas que nosso entendimento não vai acompanhar. Mas a nossa obra, a nossa missão, eu tenho certeza que cada um tem, Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus não chamou ninguém para ficar sentadinho e caladinho, não. Ele tem um propósito, agora esse propósito só vai ser realmente colocado em prática se você estiver disposto, porque ele não... eu sempre ouvi dizer assim, ó, Deus não chama os desocupados, não. Ele chama os ocupados e ele não chama os que, não são os que são capacitados. Ele capacita o que ele escolhe. Então assim, mas eu sou o menorzinho da minha casa, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho condições de falar. Talvez você não vá falar para multidões, você não vá para a África, mas aqui no bairro, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, você está fazendo a obra que o Senhor te confiou. Então, cada um tem um chamado. Creia que essa missão ela só vai poder ser cumprida quando você estiver rendido aos pés do Senhor e que você tiver intimidade e ouvir a voz dele, para que ele te conduza, para que ele te revista de poder e você abra sua boca e ele vai usar você para falar e para evangelizar e para converter muitas e muitas almas. Pode crer nisso. Só é a gente lembrar do seguinte: quem foi Paulo? Saulo que virou Paulo? Era assassino de famílias. Mesmo sabendo, lógico, que ele fazia tudo isso por uma fé distorcida que ele tinha. Ele tinha um estudo teológico, ele tinha um estudo da Corá, e que era o estudo das leis daquela época, da Torá, que era a lei das leis daquela época. Então ele acreditava que eliminando os cristãos ele estava fazendo um bem para o povo judeu. Outra coisa, Zaqueu, ladrão, safado. Mateus, ladrão também, era cobrador de impostos. E me diga uma coisa, e a mulher adúltera? Prostituta. Agora, o mais interessante é que esses homens aí, Jesus não deu nenhuma lição de moral. Gente, isso valia uma outra live. Esse povo não recebeu nenhuma lição de moral de Jesus. Agora, quem recebeu lição de moral de Jesus? Os religiosos. Aquele sacerdote, aquele homem do templo, que eram falsos, que eram lobos com roupa de cordeiros. O que eu queria pontuar da parte da pastora André é o seguinte: a gente precisa se alimentar do Evangelho, precisa sim. Agora, muito cuidado, que vai ter algumas vezes engasgos, indigestão, vai ter diarreia espiritual. Como é isso? Eu vou explicar. É porque não vai entrar fácil, não. Você está pensando o quê? Que nós... Senhor Jesus, eu te aceito. Foi assim com essa coisa? Não, eu aceitei Jesus assustado. Depois de assustado, eu entrei num processo de muita angústia.
Eu busquei apoio psiquiátrico, psicológico, porque eu disse, o que é isso que está acontecendo comigo? Uma desconstrução de 38 anos de vida. O que eu jurava que era certo, o que eu pregava que estava no caminho certo, eu vi que eu estava no meio do caminho, que faltava muito caminho para frente, e que nesse meio caminho para frente eu ainda precisava sair pela direita, a direita para cabelo, sair pela direita ou sair pela esquerda. Eu estava naquele período que eu achei que tentei pescar a noite toda e não veio peixe nenhum. Aí um cara fala assim, deixa eu usar seu barco. Eu digo, venha, mas eu pesquei a noite toda, não achei nada, venha. Joga o barco, joga a sua rede aqui. Eu olhei e pensei assim, ai. Fiquei a noite toda, não teve um peixinho. Esse cara que não é pescador mandou, quando eu joguei, veio. Aí que veio o peixe para tudo que foi canto. E eu entrei em parafuso, é isso que eu chamo. Eu me senti muito mal. Mas não era que Cristo faz mal. É porque eu estava desintoxicando. Eu vou usar uma palavra meio pesada, mas vocês vão entender. Eu precisei passar pela abstinência. Com todo respeito a tudo. Cristo vem com um conteúdo tão limpo, tão reluzente, tão libertador, que quando encontrou meus princípios, meus valores, meus conhecimentos, é como se fosse um remédio que provoca uma diarreia. Na verdade, mental e espiritual. Na verdade, o que você está relatando, pastor Roberto, é que quando a gente, como ele, né, passou tantos anos acreditando em outra coisa, ele precisou ser limpo, ele precisou se esvaziar totalmente para poder o Espírito Santo de Deus penetrar e abundar. Sim. Porque é mais ou menos isso. Tem um louvor que fala assim, que Espírito Santo limpa a minha casa, tira tudo do lugar, para que ele mesmo possa organizar. Mas ele não, o Espírito Santo ele não vai invadir. Ele só vai entrar se você permitir, se você chamar, se você falar, Espírito Santo, eu te quero. Deus, eu quero te conhecer. Senhor, eu preciso de ti. Eu não tenho mais por que continuar nessa vida. Quantas e quantas pessoas não estão pensando isso? Esses dias eu ouvi de uma pessoa que me mandou uma mensagem, ela falou assim, eu preciso desse Jesus. Eu não aguento mais viver a vida que eu vivo. E eu disse para ela, você precisa dizer isso não para mim somente, mas dizer isso para Ele, para Deus. Fale agora onde você está. Senhor, eu não te conheço. Eu só te conheço de ouvir falar. Mas agora, Senhor, eu quero te conhecer, de contigo caminhar. Então é você que tem que abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, fica comigo, me ajuda, porque eu sou fraca, pobre, pecadora, imunda, suja, limpa a minha casa. Reconstrói, tira tudo do lugar e faz de novo. Só Ele precisa saber disso. Só Ele. E aí Ele vai. E vai doer, porque pensa aí o que é tirar tudo do lugar. E não tem ninguém melhor do que você, porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Não tem ninguém, nenhum sacerdote, nenhum cidadão, ninguém pode se arvorar de se sentir melhor, porque ali vai uma prostituta, vai um adúltero, vai um traficante, vai um ladrão, vai o que for. Não pode. Porque Cristo não nos orienta a fazer isso. Eu tenho uma outra coisa para falar, é um outro testemunho de uma outra pessoa que eu também conversei, tem uns 15 dias, ontem fez 15 dias. Eu fiz o apelo para ele, que eu já venho pregando para ele há algum tempo, e ele disse que em outras oportunidades, que ele não queria aceitar Jesus, porque ele já tinha feito muita coisa errada. Muita coisa errada. Então ele se sentia indigno, impuro. E eu disse, mas é o único que pode te perdoar, pode te limpar, pode te restaurar, pode te salvar. É o Jesus, não tem outra oportunidade. Então, ele apaga
A própria palavra diz que o Senhor, Ele perdoa o tempo da ignorância e Ele joga no mar do esquecimento. Depois que você, primeiro você entende que você está errado, você está pecando, que você não está no caminho certo, não está agradando ao Senhor, você confessa isso, você diz a Ele: Senhor, a partir de hoje eu quero ser diferente, me limpa, eu quero ser um vaso novo. E aí Ele vai fazer isso junto com você, mas não vai depender só dele. Tem a parte de Deus, que é o sobrenatural. O que é impossível é Deus que pode fazer, mas o que é possível é você. Então até hoje esse rapaz, ele não confessou. Ele não confessou e ele coloca na cabeça dele que ele não pode, porque algo de muito grave ele já fez e ele se sente muito sujo, muito indigno. Mas o Senhor levou na cruz do Calvário todos, eu disse para ele, todos os nossos pecados, os meus, do pastor Roberto. E isso é um pensamento dele religioso. Ele está porque é o religioso que faz isso. É o religioso que estabelece regras, leis e padrões que lhe impossibilita de você acreditar. Volto a dizer, foi que Cristo disse à mulher adulta, pastora. Adúltera. Hã? Adúltera. É a mulher adúltera. Vais e não caedes, mulher, que dos seus acusadores. Vá e não peques mais. Você está entendendo? Quando tentaram bloquear as crianças estavam querendo ver Jesus. Não, aí para deixai vir a mim as criancinhas. Nós temos muita regra que são regras religiosas. Olha, a religiosidade é toda vez que você quer provar para alguém, e principalmente para Deus, que você merece alguma coisa. Tá vendo como eu chego cedo? Tá vendo como eu oro? Tá vendo como eu faço jejum? Tá vendo como eu sou boazinha? Tá vendo como eu perdoo? Tá vendo como eu cuido da igreja? Isso tudo é religiosidade. Eu quero saber como é que você cuida do teu espírito na relação com o Pai. Deixa eu adiantar uma coisa aqui que eu achei importante. Aí veja só, olha o que Jesus diz no verso 5. Porque na verdade João batizou com água. Lembra que João batizava com água? É o arrependei-vos e crede no Evangelho. É porque não se fala mais isso hoje nas igrejas. Na igreja hoje é... Olha, deixa abafa. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Cadê? Está demorando. Eles não pensaram assim, será que Deus não tem resposta? Será que Jesus mentiu? Será que alguma coisa mudou? Não, eles não pensaram nisso. Eles mantiveram por 40 dias. E outra coisa importante, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, no dia que Jesus disse, vai para Jerusalém, um discípulo disse assim, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ó, como já adiantou a história. Aí Jesus disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Para de questionar Deus. Para de ficar impondo, querendo saber tudo de Deus. Para! Por favor, para. Olha, eu cresci um pouquinho a mais quando eu decidi. Olha que a pastora é minha esposa, minha mulher, ela sabe disso. Eu era um questionador em tudo, questionava tudo. Questionava a direção do vento, porque o vento veio pela direita e não pela esquerda. Ou seja, a gente precisa fazer mais por essa relação, por essa intimidade. Mas, olha o que Cristo diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Poder, olha, anote aí, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então você que está aí agora, que eu não tenho olho de raio-x, você que vai assistir esse vídeo depois, onde é que está a tua ferida? Onde é que está a tua ferida? Onde é que está a tua dor física, tua dor moral, tua dor espiritual? Onde é que está essa agonia que não lhe deixa dormir?
Onde é que está essa perturbação mental? Onde é que está essa sensação de que você é sempre inferior, que você é sempre para baixo? Onde é que está essa doença fisiológica? Imagine você estar com uma doença fisiológica, uma doença orgânica, que a medicina lhe mete medo, mas aí eu lhe pergunto, você já se permitiu ser batizada pelo Espírito Santo? Ah, Roberto, mas não é ele que escolhe? Sim, mas você já se permitiu? Você tem orado satisfatoriamente? Você tem lido essa palavra que produz fé? Você tem congregado? Você está buscando o seu sagrado? Você está buscando o seu Deus? Ah, lógico que como cristão eu vou dizer, você está procurando Jesus? Porque eu tenho que lhe dar o melhor conselho. O meu melhor conselho não anula o que você faz diferente de mim. Mas o meu melhor conselho é dizer para você aquilo que fez efeito em mim. E o que fez efeito em mim, o que criou um rebuliço dentro de mim, se chama Jesus Cristo. E não foi o Jesus Cristo do Natal, nem o Jesus Cristo da Páscoa. No versículo 14 fala assim, o que o pastor estava falando a respeito de perseverar, um pouquinho anterior a essa palavra dele. Todos estes perseveraram unânime em oração. Não conseguiram do nada. Se eles tivessem desistido no meio do caminho... 40 dias, pastora, 40 dias. A importância de você estar todos os dias se alimentando da palavra de Deus. Todos os dias se alimentando da palavra de Deus. A gente come no mínimo 3 vezes. Como que a gente vai só orar uma vezinha ou no domingo? Ou só abre a Bíblia no domingo? Depois dela, ela procurou em todos os lugares da casa e ela não encontrou o óculos. Aí quando foi no outro domingo, ela encontrou o óculos. Aonde? Dentro da Bíblia. Significa que ela não leu a palavra durante uma semana. Então assim, como que essa pessoa, ela quer se encher, ela quer estar com intimidade, ela quer ouvir, saber se a voz é de Deus, se você não está buscando e não está se alimentando. Então está dizendo aqui que eles perseveraram juntos em oração e súplicas com as mulheres. Eles quem? Os discípulos, os apóstolos, né? Como as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. A importância da unidade, a importância da comunhão, a gente diz, igreja, paredes, templo, não é isso. Mas existe essa importância também de você ir à igreja. Para um lugar sério, saudável, sim. Mas temos que entender primeiro que nós somos o templo do Espírito Santo. Como nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar de nós. Cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual, para que a gente fique bem e o Espírito Santo possa trabalhar em nós, por nós. Sabe por quê? Eu vi aqui um dia desse um levita muito requisitado para ir para muitas igrejas, e ele disse assim, que como ele estava tocando todos os dias, ele não estava subindo, eu creio, né, pela palavra, o que ele falou, ao púlpito, ao local sagrado. Ele estava subindo a um palco, né, onde ele era ali o artista. Então, se a gente não se a gente não for batizado pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai viver meramente representando, falando aqui como um intérprete, um ator, mas a gente não vai viver a palavra. Então assim, tem muitas pessoas ainda que estão no engano. Eu digo assim porque eu creio que eles não estejam intencionalmente ou não, viu? Uma pessoa pode estar enganada de bom coração, mas ela pode também estar enganando porque é mau caráter. Aí é diferente, muito de olho aberto. Eu quero dizer uma coisa aqui. Quer saber se a Bíblia é de um religioso ou de uma pessoa, ou de um crente espiritual? Toda vez que eu vejo uma Bíblia, eu olho para ela, eu vejo se tem anotações, se ela está marcada, se ela está velhinha, se ela está dobrada. E quando eu chego numa casa que eu vejo uma Bíblia aberta, eu vou e olho. Se tiver poeira, teia de aranha, essa Bíblia... Ou então, se a pessoa me chama mais de uma vez, eu olho se era no mesmo capítulo. Tá vendo que eu não sou essa pessoa tão boa assim como vocês pensam?
Eu olho logo para ver isso. Amados, eu quero provocar 3 perguntas para a gente começar a fechar. Você já se sentiu esperando, impaciente, uma resposta de Deus? Já se sentiu assim? Então precisa estudar Atos dos Apóstolos para você ver que foram 40 dias aguardando resposta. E me diga uma coisa, quantos anos a mulher que sofria do fluxo de sangue? 12 anos. O homem do tanque de 39, eu falo os tanques do... O que movimentava as águas? Sim, as águas. Ih, deu um branco agora. Bethesda. Quer dizer, no tanque de Bethesda, aquele homem estava há 38 anos. E ele fazia parte do propósito de Jesus. Quando Jesus viesse, Jesus foi lá diretamente a ele e curou. E tantos outros e outros e outros. Então, cuidado com isso. Uma outra pergunta que eu coloquei até na chamada. Será que é hora de agir ou de permanecer em silêncio e fé? E aí, qual o seu truque? Truque não. Qual a sua estratégia, pastora? Eu vou dizer qual a minha estratégia. Eu oro pedindo a Deus que me oriente. E tem vezes que eu não vou mentir não, eu fico agoniado porque eu oro e fico na ansiedade assim, será que alguém vai me dizer, um texto vai aparecer, um podcast, uma mensagem? Aí quando eu fico assim, a resposta não vem. Quando eu menos espero, aí realmente uma pessoa vem, ou então, para quem acredita, eu vou dizer. E às vezes vem assim na minha cabeça, é isso. Lógico que Deus só responde assim para o que Ele precisa fazer e eu não tenho condições de decidir. Se for algo que eu posso pensar e decidir, que eu posso agir, Ele deixa por minha conta. Livre-arbítrio, certo? A pastora faz a mesma coisa? Sim, orar sem cessar. E agora a pergunta é, existe um propósito no tempo de espera? A gente falou isso o tempo todo, né? Imagine se os discípulos, os apóstolos, não fossem para o templo orar, jejuar, meditar e se dispersassem, eles iam perder o poder. Porque a promessa não foi a chegada de um poder que era o Espírito Santo fazer mais do que ele? Porque fazer igual já se faz muita coisa próxima. Mas, por exemplo, a gente não faz mais do que ele. Se ele prometeu é porque é verdade. Porque pode, né? Eu acho que falta fé. Sim. Falta fé em nós de acreditarmos. Peraí, falta fé. E fé é ação. E fé é esse contato permanente com as coisas espirituais. E outra coisa que eu quero fechar dizendo para vocês é o seguinte. E não precisa começar no coração, porque o coração é terreno enganoso. Precisa começar na precisa entender, raciocinar que isto é assim, que é possível, porque Deus disse. Agora, não espera o coração validar, não. É enganoso, esse coração está cheio de toxinas da nossa infância, do descuido, da humilhação, do desrespeito, da indiferença, da baixa autoestima, da baixa autoimagem. Tudo isso está no coração. E quando a gente pergunta, eu só começo quando meu coração mandar. Quer ver uma coisa que eu não gosto muito? Meu coração está pedindo para fazer isso. É perigoso. Seu coração está pedindo. Agora diga assim, olha... tem um pensamento que me direciona a fazer isso, de repente seja mais seguro. Eu vou pedir a pastora... Tá aqui, exatamente. Todo dia. O código, né? É o código, é o guia, é o manual. É aqui que a gente tem que se basear. Então, quer mudar a tua vida? Quer transformar a tua vida? E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica. Peraí. Unanimemente, em oração e súplica. E não foi súplica, Senhor, eu não aceito, eu não concordo. Ainda bem que eu não sou Deus.
Porque se eu fosse Deus e ouvisse isso de um filho como nós somos, eu não aceito, eu digo, vai catar piolho, rapaz, vai, sai daí, você presta pra... Ai. Como é que a gente diz, eu não aceito de Deus alguma coisa? Com que base moral, ética nós temos, base evolutiva, com que princípio a gente pode dizer eu não aceito? Lembre de Jó, o homem que ele era, e mesmo assim Deus autorizou Satanás a fazer o que fez, que tinha um propósito. Eu vou pedir à pastora Andréia, é para você agora um presente, porque a pastora Andréia é mulher de oração, e sendo mulher de oração vai saber falar certinho, movida pelo Espírito Santo, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo desde que nós começamos aqui, muito forte. Então a pastora Andréia vai fazer uma oração agora, voltada para você que tem uma dor, que tem um sofrimento, tem uma dúvida. Veja só, e que você vai entender como você vai agir baseado em tudo isso que nós estamos falando. Tá, ok? Chega mais para cá, pastor Andréia, vamos ficar bem pertinho um do outro aqui agora. Deixa eu fechar meus olhos também, que eu quero aproveitar a tua oração. Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, santo é o teu nome, Senhor. Tu és o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Tu és o Deus que nunca falha, nunca falhou. Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de aliança. Tu és um Deus, Senhor, que nos ouve. Tu és um Deus que nos responde. Infelizmente, nós temos o mal, o pensamento de achar que o Senhor é nosso servo, que o Senhor tem que estar ali o tempo todo à nossa disposição e responder no nosso tempo. Nos dá, Senhor, entendimento de que o Senhor é soberano, que nós precisamos entender que o Teu tempo não é o nosso tempo. E que cada um, meu Pai, que aqui esteja agora, que esteja ouvindo essa oração, que esteja passando, Senhor, por um problema, por uma questão, e que esteja questionando, Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor não me ouviu? Por que o Senhor não resolveu isso ainda? Por que tanta luta? Por que tantas coisas têm acontecido na minha vida? Que o Senhor possa, nesse momento agora, fazer com que você entenda, se coloque na posição para que Deus possa passar o óleo da unção na tua mente, para que Ele possa passar o bálsamo da cura no teu corpo, para que Ele possa falar contigo intimamente, para que você entenda que Ele é soberano, mas Ele é fiel, Ele é justo, Ele é um Deus provedor, e no tempo certo tudo vai acontecer. Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que salva. Você já se colocou na posição de estar ali pedindo a Ele, dizendo, Deus, eis-me aqui, Deus, eu preciso de Ti, Deus, não me abandona. Deus, por mais falho e pecador que eu seja, esteja, Senhor, comigo. Renova as minhas forças, meu Pai. Deus, o que eu estou fazendo, que está te desagradando, eu não quero te fazer mais, Pai. O mal que eu não quero fazer, eu tenho feito. Então, Deus, me liberta, me livra, Senhor, de todo mal. Deus, toma a minha vida, a minha casa, a minha família, restaura, tira, Senhor, tudo que não te agrada e não te pertence de lugar. Faz uma faxina, Senhor, nas nossas vidas. Enche-nos, Pai, com Teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que cura, que salva, que liberta, que preenche o vazio que você está sentindo aí. Esse vazio que está te matando, que está doendo na tua alma, que às vezes você tem até pensamentos de desistir. Não desista, não. Chame pelo único que pode. O único que pode preencher esse vazio. O único que pode te salvar. O que é teu companheiro em todas as horas. Porque um pai, uma mãe, por melhor que ele seja, tem horas que ele vai falhar como pai. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele não vai falhar, não. Ele vai passar com você e vai chegar do outro lado da margem do rio. Vai segurar na tua mão na hora que precisar, vai te carregar no colo quando precisar. Basta que você abra a sua boca e clame. Clame, espere e confie, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te ouvir e Ele vai fazer um mover na tua vida. Espírito Santo de Deus,
Ele vai mover. Porque quando nós não temos mais nem palavras para falar, sabe aquela oração silenciosa que você não consegue nem dizer mais nada para o Pai? Que seu coração está doendo, está sangrando? O Espírito Santo, Ele ora por nós. E Ele ora com gemidos inexprimíveis. Oh Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Engrandecer o Teu nome, louvar. Dizer que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos livrou. E que nesse momento, Pai, o Senhor visite a casa de cada um que está aqui conosco e que tenha grandes mudanças e transformação na mente de cada um, pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe cada vez mais e que, como Ele mesmo disse, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas a paz que vos deixo não é a paz que o mundo vou-la dar. Que Deus te abençoe. Vamos ver aí, deem sugestão de temas de live e eu quero pedir para você o seguinte: conheça o Instituto Restaurando Vidas. Vá lá na página Restaurando Instituto Restaurando Vida e você Vidas, e conheça um pouco o nosso instituto que trabalha com crianças atípicas, autismo, TDAH, síndrome de Down, são famílias carentes. E veja como é que você pode nos ajudar, tá ok? Deus te abençoe. Tchau, 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 tchau. Beijo no coração. Até a próxima. Uhul!